Diz assim a Santa Escritura: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo para que eu o saiba. Pois outro não há senão tu que a resgate e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Rute, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpre resgatar, que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Deus, mais uma vez estamos diante da tua palavra, Senhor, Santo Evangelho do Senhor. E precisamos, ó Deus, da tua ajuda para proclamar a tua palavra, Senhor. Ser conosco, apieda-te de nós, ó Deus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Benjamin Franklin, embaixador, o norte-americano, foi embaixador na França. Ele fazia parte de um clube de livros, de literatura, de grande cabedal na França. E eles tinham o costume de reunir, como numa agremiação, para ler livros reconhecidamente mundial. Então eles estavam lendo, cada um tinha a sua vez de ler. E Benjamin foi a vez dele ler, ele leu o livro de Rute. Ele leu o livro de Rute. E as pessoas ficaram entusiasmadas e até falaram: que livro é esse? Nunca vi nenhuma literatura deste cabedal. Mas Benjamin não falou inicialmente que era o livro da Bíblia, porque a maioria deles não acreditava em Deus e nem na Bíblia. E eles falaram: nunca ouvi uma leitura dessa. Esse livro merece estar na galeria aqui na França. Que coisa, irmãos, que coisa, como é a palavra do Senhor. E Benjamin Franklin fechou o livro e não falou que era o livro da Bíblia. Amados irmãos, nós estamos acompanhando aqui a trajetória, depois do capítulo 2, nós estamos acompanhando a trajetória de 2 viúvas, muito necessitadas. Você viu que o primeiro capítulo termina com 3 mortes, e o último capítulo termina com 3 pessoas fazendo festa. Casamento e uma criança nascendo. Por isso que aqueles homens da agremiação dos livros falaram: que livro magnífico! Começa com 3 mortes e termina com vida. Quem é o autor desse livro? No primeiro capítulo, amados irmãos, a morte separa as pessoas e traz tristezas profundas. E o último capítulo une pessoas e traz alegria indizível. De fato, irmãos, além de ser a palavra de Deus, o livro de Rute é uma obra literária de extrema grandeza. Eles falaram isso. Somente no capítulo 4, irmão, temos uma palavra hebraica aqui, Goel, quer dizer redentor, resgatador. E somente nesse capítulo 4 ela aparece 12 vezes.
Então aqui já é a chave hermenêutica para nós transitarmos nesse capítulo 4, redentor e também resgate. E eu quero convidar você a ir junto comigo aqui neste capítulo 4, que fala sobre a redenção. Chega de tristeza, chega de lutas, chega de desesperança, chega de lágrimas. Agora a Ruth, Deus vai mostrar tanto para Noemi como Ruth que Ele é Deus em Israel, que Ele é Senhor de toda a situação. Então, portanto, irmãos, eu quero trazer aqui para vocês, como de costume, a grande ideia deste texto. A causa dos necessitados julgada no tribunal de Belém. A causa dos necessitados julgada no tribunal de Belém. Primeiro aqui, irmãos, do versículo 1 a 4, a legalidade da causa. E temos aqui uma intercessão no verso 1. Até aqui, irmãos, vemos duas pessoas que estão no estado de pobreza profundo, que precisam urgente de alguém capaz de resgatá-las, e parece que o parente mais próximo da família não está se importando com a situação tão degradante de Noemi e também de Ruth. Parece que ele não está se importando. E nos tempos antigos, irmão, geralmente as transações comerciais, como nós vemos aqui, e esses negócios eram fechados na porta da cidade. Era montada uma espécie de tribunal. Se queria vender uma propriedade, se queria fazer permuta, se queria fazer um grande negócio financeiro, as pessoas iriam para a porta da cidade para fazer esses negócios. Quando as pessoas sentavam lá na porta da cidade, elas estavam dizendo para todos que estavam passando: olha, eu tenho um negócio para fazer. Alguém quer fazer comigo esse negócio? Isso era um costume em Israel, conforme o narrador nos falou aqui. E nós vemos um exemplo disso em 2 Samuel 19, versículo 8, que diz que Absalão, querendo tomar o reinado de Davi, ele ajuntou o povo e proclamou para estar na porta da cidade para angariar apoio desse povo e tirar o seu próprio pai do trono. E quando nós vamos para Jeremias, irmãos, capítulo 38, versículo 7, também nós vemos o rei Zedequias indo para a porta para tentar resolver o problema de Jeremias, que tinha sido lançado no calabouço. Isso também foi na porta da cidade. Está lá em Jeremias 38, versículo 7. E no verso 1, que nós acabamos de ler aqui, Boaz toma a iniciativa para resolver o problema de resgate de Ruth. Então você vê aqui que há intercessão. Há interesse desse resgatador. E há também uma empatia de Boaz com a situação de Ruth e também de Noemi. Ele é compassivo, ele é amoroso, ele tem meios necessários para fazer o resgate e tirar a família de Elimeleque do caos financeiro, do caos moral, do caos espiritual, e também dar sequência à sua geração que foi quebrada por desobediência deste homem, levando a sua família para Moabe. Aqui o resgatador vem exatamente para resgatar o pobre e o necessitado da miséria. Você está conseguindo ver Cristo aí? Você está conseguindo ver o que Cristo fez por nós? Então, irmãos, você viu que há a legalidade do processo. Ele vai e monta um tribunal. Ele faz a intercessão em favor de Ruth. E no versículo 2 também nos diz aqui que ele arrola testemunhas. E depois que ele faz essa intercessão, Boaz chama 10 homens de cabeça branca da cidade de Belém, chamado aqui ancião. Senta aqui, vamos resolver esse problema de Ruth. Amados irmãos, o resgate do miserável, do pecador, do pobre, do necessitado, sempre partiu de Deus. Sempre. Foi Boaz que tomou a iniciativa e montou o tribunal. Foi ele que se afeiçoou pela situação de Ruth e também de Noemi, pelo estado degradante no qual elas viviam. Foi ele que se compadeceu, foi ele que teve empatia com a dor e sofrimento.
O nosso Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, fez isso também em meu e seu favor. Jesus fez isso por mim. Jesus fez isso por você. Ele tomou a iniciativa. Estávamos desgarrados. Estávamos, como diz Paulo, no mundo, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, chegamos perto. Agora somos a família de Deus. Louvado seja o Senhor por isso, irmãos. E nós sabemos aqui, irmãos, por que Boaz chama 10 homens. A lei dizia que 2 ou 3 testemunhas eram o suficiente para validar um caso. Não sabemos. Alguns comentaristas dizem que 10 homens representam os 10 mandamentos, dizendo que, olha, 10 homens dizendo, olha, os 10 mandamentos não podem salvar. Os 10 mandamentos só diz o seguinte: estou presente para testemunhar a decadência do homem, mas não pode salvar. Olha, irmãos, eu acho que é forçar o texto. Nós não temos dados aqui para afirmar isso. Não vejo essa analogia aqui. É certo que a tradição judaica diz que depois, para iniciar um culto na sinagoga, era somente a partir de 10 homens. O quórum era a partir de 10 homens. Talvez eles pegaram essa dica aqui de Boaz, de 10 homens, sendo testemunha do negócio, do resgate de Ruth e de Noemi. Portanto, irmãos, você vê que a legalidade do processo, primeiro no versículo 1, ele faz uma intercessão. Ô fulano, senta aqui, vamos resolver esse problema de Ruth. Ele estava dizendo nas entrelinhas aqui, queridos irmãos, você é o resgatador número 1, mas você parece não se importar com a situação delas. Parece que você não está nem aí para a situação delas. Eu sou o resgatador depois de vocês, depois de você. Se você não resgatar, eu vou resgatar. Eu vou tomar a iniciativa e vou resgatar. Agora, Boaz, no versículo 3 e 4, ele faz a apresentação dos fatos da sua peça judicial. Ele faz a apresentação dos fatos. Veja você que o portão da cidade aqui, mais uma vez, era um lugar de julgamento, de assunto muito sério, porque envolvia a preservação do nome da família e resgate de 2 viúvas. E Boaz coloca esses fatos para o resgatador na presença de 10 anciãos. Não fazia, queridos irmãos, parte da peça judicial o interesse por Ruth. Boaz coloca o seu interesse aqui por Ruth de lado. Ele está olhando a situação dela e também de Noemi. Ele prefere colocar os seus sentimentos e afeições de lado e agir com base no espírito da lei, que é amor, justiça e fé. O outro estava levando a letra da lei, mas Boaz estava jogando com o espírito da lei, diferente, muito diferente. Aqui vemos, irmãos, a sabedoria de Boaz em tratar desse assunto de forma pública e não reservada com o resgatador. Se ele procurasse o resgatador, poderia ele prometer e não cumprir, mas quando ele vai para o portão da cidade e monta um tribunal, chama 10 homens, e a cidade também vai para o portão, o povo da cidade vai para o portão, então torna pública, e ele coloca toda a situação de Ruth e de Noemi ali. O que você vai fazer? É como nós estivéssemos ouvindo os 10 anciãos lá de Belém. E aí, fulano, porque não é dito o nome dele aqui. E aí, fulano, o que você vai fazer? Você precisa tomar uma decisão diante do conselho, agora desse tribunal. O que você vai fazer? E ele falou, eu vou resgatar. Antes ele não queria saber, mas agora eu vou resgatar. Amarrando, irmão, todos os fatos, obedecendo o espírito da lei mais do que a letra, mostrando que, segundo a lei, a preferência de resgate era desse fulano, e depois, sucessivamente, do próprio Boaz, ainda na presença de muitas testemunhas e do povo de Belém, não havia meios para o resgatador agora adiar sua decisão e ganhar tempo. É como os anciãos falam assim, você toma essa decisão agora ou nós passamos esse caso para a frente. Olha, querido irmão, se nós estivéssemos de lado de cada história, acompanhando esse julgamento pela televisão, talvez Ruth
junto com Noemi, lá na casa dela, observando esse julgamento pela televisão. Então, eu dizendo hipoteticamente aqui, quando o resgatador número 1 diz, eu a resgatarei, imagina como ficou o coração de Ruth, que parece que ela não estava muito afeiçoada com esse resgatador. Mas como eu disse aqui, a Bíblia diz que o casamento no Antigo Testamento, no povos antigos, não era com base em afeição, mas na moral e na ética. Então, acredito que ela ficou pesarosa, mas aceitando a situação. E se nós estivéssemos assistindo isso, para quem nós estaríamos torcendo? Para esse resgatador número 1 ou para Boaz? Agora, irmãos, ele diz, eu vou resgatar. Então Boaz vai para o segundo ponto aqui do nosso texto, a finalidade da causa, versículos 5 a 8. Então você viu, há uma intercessão, ele arrola a testemunha, 10 homens, e ele apresenta os fatos ali publicamente. E agora a finalidade da causa, versículos 5 a 8. O fulano dá uma resposta afirmativa de resgate e logo após recua. Por quê? Será que ele estava pensando em ajudar 2 viúvas ou estava procurando tirar vantagem da situação? Quando olha, tem uma terra para vender, tem que resgatar. Ele queria, irmãos, aumentar o seu patrimônio. Mas quando Boaz diz, olha, se você resgatar a terra, você terá que casar também com Ruth. Você não compra só um item da cesta básica, você leva a cesta básica completa. Ele diz, não, assim eu não quero. Acho que Ruth, acompanhando pela televisão, ela suspirou, graças a Deus. Ele não quis. Deus disse, irmãos, que a terra era patrimônio da família. A terra era patrimônio da família. Por isso o Senhor instituiu a lei do resgate de propriedade, caso alguém precisasse vender por causa de pobreza. Você lembra do ano de jubileu? A terra não poderia ficar fora da família mais do que 50 anos. No ano do jubileu, toda a terra teria que ser devolvida, porque as gerações precisariam daquela terra para sobreviver. Talvez o pai precisou de vender a terra por causa de pobreza, de pagar dívida. Ok, mas se tivesse um resgatador, podia comprar essa terra de volta e dar para esta pessoa. E se não tivesse resgatador nenhum, como era o caso aqui de Ruth e Noemi, não tinha filhos, não tinha ninguém para herdar a terra, este homem chamado fulano, o senhor homem misterioso, ele falou, eu quero aumentar a minha propriedade, então eu vou comprar. Mas quando diz, não, você tem que suscitar o nome também de Ruth, ele diz, não, desta forma eu não quero, para não prejudicar a minha. Você percebe aqui, irmãos, que dentro da providência de Deus, amados, era Boaz, de fato, que teria que resgatar. Então, nessa finalidade da causa, no versículo 5, qual era a finalidade aqui de resgatar? Dar vida aos mortos. Veja o versículo 5. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido. Você vai dar vida a este homem de novo. Você está disposto? Boaz lembra o fulano que é muito mais do que aumentar bens materiais. O resgatador tinha, com base no amor e na misericórdia, resgatado o anonimato e da pobreza, da miséria, as pessoas envolvidas. Ademais, por compaixão e justiça, ele teria que cuidar da família e suscitar descendentes do parente morto. E no caso de Ruth era Malom. O seu recuo mostra que ele não estava disposto a sacrificar-se em favor de outra pessoa, mesmo que fosse da própria família. Só Jesus, irmãos, que veio para sacrificar em meu e no seu lugar. Jesus é o nosso resgatador por excelência. Os filhos que nascessem do resgatador com Ruth, era como se o próprio falecido Malom tivesse ressuscitado. E sua família não cairia mais no opróbrio, no esquecimento, mas teria um nome em Israel. Era como se o morto tivesse, olha, eu ressuscitei.
Ô resgatador fulano, você terá que ressuscitar Malom através do casamento, tendo filho com Ruth. Você aceita? Não, eu não quero. Então, a finalidade aqui, irmão, do resgate é dar vida aos mortos. Efésios capítulo 2, versículo 1, Paulo diz que estávamos mortos em delitos e pecados. Mas Jesus veio e nos resgatou, nos dando vida. Ele nos deu vida, irmãos, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele nos deu, irmão, um nome. Ele nos colocou na sua família. Ele nos deu, irmãos, o seu Espírito. Ele nos deu a sua palavra. E agora nós estamos caminhando neste mundo, não, irmãos, como alguém perdido no mundo, mas sabendo para onde nós estamos indo. Nós sabemos de quem nós nascemos, de onde nós nascemos e para onde nós estamos indo. Nós estamos caminhando para a pátria celestial, onde Jesus Cristo está. E até lá, meus irmãos, o Senhor vai nos sustentando, dando-nos cada dia mais uma firmeza em nossa fé. Então você vê no versículo 5, dar vida aos mortos. E no versículo 6, revelar a natureza de um parente estranho e misterioso. Ele era o resgatador. Ele estava interessado nos bens e não nas pessoas. Parece que não está muito longe de uma gama de políticos em nosso Brasil que não está muito interessado nos pobres, mas na pobreza, para armar o seu palanque e fazer o seu discurso. Parece que não está muito longe. Este é o coração daqueles que estão ainda amarrados a Adão. Mas aqueles que estão, irmãos, ligados a Cristo, têm compaixão. Ele olha o outro como aquele que precisa de ajuda e também ajuda. Então o resgatador diz, para que não prejudique a minha. Olha que egoísmo dele. Olha que, veja bem, ele está pensando somente nele, na família dele. Ele não está pensando em Noemi e Ruth, ele está pensando nele. Você lembra, irmão, dessa desculpa lá no Éden? Isso continuou para longo da história da humanidade. Quem age assim, irmão, não importa com os outros se eles estão prejudicados ou não. Desde que eu não esteja prejudicado, você não importa. Isso é prática, irmão, de um coração irregenerado. Aquele que tem um coração regenerado, ele se importa com o outro, com a necessidade do outro. É aquilo que Paulo fala. Ele tem misericórdia. Ele se reveste de ternos afetos de misericórdia. Então, aqui revela a natureza daquele homem que estava só pensando em aumentar as suas posses e que Ruth e Noemi morresse na miséria e na pobreza, mesmo sendo da família dele. Ele não estava se importando. Mas em terceiro aqui, irmãos, no versículo 7 e 8, dá continuidade ao plano de redenção em benefício dos necessitados. O ato é simbólico e pode ser mais ou menos descrito assim. Ele tira o sapato e dá para Boaz. Ele estava dizendo, irmão, num ato simbólico, eu pisava as minhas terras com este sapato. E tinha o direito de pisar também as terras que eram de Elimeleque. Mas agora renuncio esse direito e passo para você pisar essas terras no meu lugar. Pôr os pés, irmão, sobre determinada porção de terra, diz a Escritura em Josué 1:3, que é tomar posse. Deus diz, toma a terra que você pisar será vossa. Quando ele tira o sapato e dá para Boaz, ele está dizendo, pode tomar posse da terra, na presença de 10 testemunhas, anciãos de Belém. Ele confirmou isso, irmão, na presença desses homens de respeito em Belém e na presença de todo o povo que estava acompanhando o julgamento. Que peça jurídica maravilhosa nós temos aqui, irmãos. Que peça gloriosa da justificação pela fé nós temos aqui. Você viu aqui no capítulo 2 uma coincidência divina, quando Ruth sai para rebuscar algumas sementes, resolve entrar aleatoriamente numa lavoura e, sem saber, entra justamente na lavoura de Boaz, que seria mais tarde o seu resgatador. Agora, de novo, tem mais uma coincidência
divina, porque Boaz vai para o portão da cidade para encontrar o resgatador. E veja quem estava passando ali naquele exato momento. Que Deus maravilhoso nós temos, irmão. Nós não precisamos nos preocupar. Tudo está sob o controle de Deus. E Deus providenciou que aquele homem passasse exatamente naquele momento que Boaz queria falar com ele. Olha, irmãos, precisamos saber que há algumas palavras que são abundantes em nosso dicionário, mas que elas não são de forma alguma encontradas no dicionário de Deus. No dicionário de Deus não encontramos vocábulos acidentes, acaso, nós não encontramos coincidência, azar, sorte, sina, maldição hereditária e coisa do gênero. Nós não encontramos isso no dicionário de Deus, mas nós encontramos de forma abundante no dicionário de Deus os vocábulos decretos, propósitos, providência, plano, soberania, ordem, comando, organização, liderança, controle de tudo e de todos. Nós encontramos isso no dicionário de Deus. Então, irmão, nós precisamos viver neste mundo, sim, forasteiros e peregrinos, mas sabendo, irmãos, que o Senhor já decretou a nossa vitória ali na cruz, através da morte de Jesus. Aqui você viu que foi montado um tribunal. Você lembra também que foi montado um tribunal no céu. Segundo as Escrituras, a nossa redenção foi também um processo judicial no tribunal de Deus. Foi no tribunal da justiça de Deus que o nosso destino foi decidido. Antes mesmo de eu e você tiver nascido, foi lá no tribunal de Deus que Deus decidiu o nosso destino. Ele escreveu o nosso nome ali naquele tribunal. Escreveu o meu e o seu nome. E Jesus desceu com os nossos nomes no bolso e levou para a cruz e disse: está consumado a redenção desses que eu morri por eles, ó Pai. Que maravilha, irmãos, quando nós pensamos nisso. Ele que tomou a iniciativa de nos salvar, ele que tomou a iniciativa de montar o tribunal. E Paulo diz, irmãos, com toda a força do seu pulmão: olha, quem pode agora nos acusar? É Deus que nos justifica. Quem pode levantar acusação contra os eleitos de Deus? Quem? E esse quem, irmão, envolve todos. Envolve anjos, envolve morte, envolve Satanás e seus demônios. Ninguém pode nos acusar, porque o nosso Boaz montou o tribunal e também resgatou-nos da maldição da lei e do pecado. Ele fez isso por nós. Observe, irmãos, que Ruth não estava presente no tribunal montado por Boaz. Ela não estava, como eu também e você não estávamos quando Deus decidiu nos salvar lá na eternidade. Diz Paulo que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Pensa, irmãos, que coisa gloriosa. É para nós, irmãos, servir a Deus, rindo, olhando, tendo um olhar altaneiro, olhando para o céu sempre. Porque o que nos pesava contra nós, irmão, Jesus já cumpriu, Jesus já levou na cruz. Era nosso distanciamento com Deus. Estávamos debaixo da ira de Deus. A ira de Deus caiu sobre Jesus. Agora, diz Paulo em Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha, queridos irmãos, assim como Orfa, o resgatador fulano misterioso, saiu das páginas das Escrituras Sagradas para sempre. E em certo sentido até pior do que Orfa, porque pelo menos Orfa foi revelado o nome, mas a esse fulano, que lá no original é Peloni Almoni, não tem tradução, Peloni Almoni, que tradução é essa? E João Ferreira de Almeida traduziu como fulano, não tem nome. Se ele não quis dar nome a Malom, a descendente de Malom, o narrador também diz, não vou dar o nome dele. Ele sabia o nome dele, com certeza, mas preferiu colocar lá na tradução, fulano, o misterioso fulano. Ele saiu para sempre das páginas das Escrituras Sagradas. Estava ali diante dele a oportunidade de fazer parte da geração
de Cristo Jesus, mas ele saiu. E com desejo, irmão, de aumentar o seu saldo, o senhor fulano montou a sua equação errada. E em algum ponto da equação, ele se perdeu no sinal de mais e menos, e a conta não fechou. Ele pensou que com Deus, garantir o futuro é ganhando mais e mais, ao passo que com Deus, o maior é aquele que serve. E que mais bem-aventurado é dar do que receber, diz a Escritura Sagrada. E ele perdeu a oportunidade de seu nome figurar em toda a Escritura Sagrada.